Educação à distância, mudando realidades. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rucilane e estou ministrando a disciplina de Contabilidade Pública no curso de Gestão Pública. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à unidade 3, tá? Sobre as estruturas das demonstrações contábeis. Mas antes de iniciarmos a aula, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou mulher, parda, tenho 1,60 m, cabelos castanhos com algumas mechas loiras. Estou vestida com camisa branca, calça verde e sapatos laranjados. Ao meu fundo tenho aqui uma parede branca com uma escrita verde, né, escrito EAD, Mudando Realidades. Estamos gravando aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, no Instituto Federal de Rondônia. Bom, feito minha apresentação, agora nós vamos começar a nossa aula. Isso mesmo, hoje nós vamos estudar sobre a DFC, as notas explicativas e o balanço patrimonial, ok? Lembrando que, gente, que eu estou apresentando aqui para vocês é a estrutura, tá? Quando eu estiver falando do balanço patrimonial, por exemplo, a professora vai explicar as contas, eu não vou ficar detalhando as contas, você volta lá para sua aulinha de contabilidade geral, que a gente, principalmente as contas referentes ao balanço patrimonial, conforme a NBCT, tá? Aí revise, a mesma coisa. Quando eu abordei sobre o balanço orçamentário, aí revise lá em ARFO todo o detalhamento das contas. Então aqui eu estou apresentando a estrutura. Vamos então começar. Vamos falar aqui sobre o conceito de balanço patrimonial, né? O que o balanço patrimonial evidencia? Nada, mas que o quê? Ele vai evidenciar o quê? A composição patrimonial da entidade pública, não é isso? Em determinado momento, geralmente esse momento é o quê? Lá, né, na data do balanço, de 31 de dezembro, bem como as contas de compensação. Então, os atos potenciais aqui vão ser evidenciados. E a gente vai ver que tem dois modelos aqui do balanço patrimonial. Tem o segundo, a Lei 4.320, quanto também do MCASP. Bom, no balanço patrimonial da estrutura do MCASP, são apresentadas o quê? As informações quantitativas do exercício atual e do exercício anterior. A gente faz ali uma comparação, tá? Tem que, quando for fazer a divulgação, que traga também os valores do exercício anterior. E quais seriam os quadros que compõem o balanço patrimonial? Temos aqui o quadro principal, temos o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, isso que é a segunda Lei 4.320, temos o quadro das contas de compensação e o quadro do superávit ou déficit financeiro. Vamos ver. Aqui a apresentação tá uma estrutura bem sintética do balanço patrimonial, só para vocês lembrarem. Lembra lá, o balanço patrimonial, ele é o ativo. O que é o ativo mesmo, hein? É o conjunto de bens e direitos, né? Temos o ativo aqui circulante e o ativo não circulante. E o passivo? Passivo é onde temos a obrigação, né? Que é o passivo exigível. Temos também o passivo circulante e passivo não circulante. E o PL, alguém vocês ainda lembram ainda como que era a equação patrimonial? Isso mesmo, né? Ou saldo patrimonial, para a gente descobrir, é só diminuir o ativo pelo passivo. Então, vamos tentar entender. Conseguem observar aqui, ó, quando a norma, o MCASP, exige que traga o valor atual do exercício e o valor aqui quantitativo do exercício anterior, né? Temos aqui o ativo, na divisão que eu falei, que é dividido entre ativo circulante e não circulante. E o que seria o ativo circulante? São aqueles, né, que a gente fala disponíveis para realização imediata, ou seja, a expectativa de realização aqui, gente, ó, é até 12 meses após a data da demonstração
contábeis, tá? Das demonstrações contábeis. Ou seja, seria aí até, se fosse agora, até 31/12 de 2022. Temos uns exemplos de contas aqui, né? Ó, caixa equivalente de contas, crédito a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, né? Entre outros. Então, aqui o exemplo. E o que seria o ativo não circulante? Só para lembrar, né? Seria o quê? Aí, segundo aqui as normas, eles falam que demais ativos devem ser classificados no não circulante. Ou seja, se o circulante é até 12 meses após a data do balanço, então todos os outros, depois dos 12 meses, entram em não circulante. Né? Só para lembrar, temos aqui a conta realizável a longo prazo, investimentos imobilizados, intangíveis, não é isso? Então, essa aqui é a estrutura segundo o MCAS. E o passivo circulante? Mesma coisa, né? Ele corresponde aqui às obrigações exigíveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Olha bem, tá? Aqui é por ordem que a gente fala de exigibilidade, enquanto lá no ativo seria conversibilidade, ou seja, da forma que pode transformar em dinheiro mais rápido. Aí temos o exemplo aqui, né? Pessoal a pagar curto prazo, fornecedor a pagar de curto prazo, valores a terceiro a recolher de curto prazo, financiamento a pagar de curto prazo. Esses seriam alguns exemplos de passivo circulante. E o passivo não circulante? São os demais, né, que devem ser classificados como não circulante, ou seja, aqueles com prazo maior que 12 meses da data do balanço, tá? Aí que tem uns exemplos também para vocês. Encargos sociais a pagar ALP, que a gente falou, a longo prazo. Financiamentos também a pagar ALP. Precatórios ALP. E o patrimônio líquido? Patrimônio líquido nada mais é que ele representa ali, gente, o valor residual dos ativos. Não é isso? Os ativos deduzidos do passivos, ou seja, que são as suas obrigações. Lembrem lá da equação patrimonial? Bens mais direitos intangíveis, né? Deduzido menos as obrigações. E quais seriam aqui? Temos aqui algumas contas do PL, né? Que é o patrimônio social ou capital social. Adiantamento aqui para futuro aumento de reservas, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, que pode ser mais ou menos aqui, né? Que é um ajuste, reservas de lucros, demais reservas, resultados acumulados e aqui ações que são deduzidas, tá? Ele vem aqui com uma conta retificadora. Bom, feito isso, apresentamos lá conforme o MCASP. Agora vamos apresentar o o balanço patrimonial aqui, ó, nosso BP, né? Conforme a Lei 4.320/64. Como é que é dividido? O ativo aqui, ó, bens e direitos, mas ele é dividido entre ativo financeiro e ativo permanente. A mesma coisa o passivo aqui. Temos o passivo financeiro e o passivo permanente, tá? Essa é a estrutura sintética. Além, claro, do saldo aqui patrimonial, que é o ativo menos o passivo, é a mesma equação patrimonial. Vamos ver o conceito aqui do ativo financeiro, tá? Ele é constituído do numerário em caixa ou depositado em conta corrente bancária, aplicações financeiras curtas e médio prazos e em fundo de ações ou caderneta de poupança. Então, se a gente for observar, aqueles realmente que são mais conversíveis também, mais rápidos em dinheiro aqui, né? Se você consegue ver aqui, eles realmente é constituído aqui dos numerários ou depositados em conta corrente, aquelas aplicações que são de curto e médio prazo. E o ativo permanente? Já é constituído aqui, né, constituído dos bens, dos valores, dei um exemplo aqui, dos créditos não financeiros. Aí que seriam esses bens aqui, né, móveis, imóveis e semoventes. Dos valores aqui, a gente colocou almoxarifado, ações, títulos. E dos créditos não financeiros, que seria dívida ativa e empréstimos concedidos. Isso segundo o Bezerra Filho, que é o nosso livro que a gente indicou lá para vocês. E o passivo financeiro? Ele é o quê?
ele é constituído pela dívida flutuante, ou seja, são obrigações que não precisam de autorização orçamentária para serem o quê? Pagas. Temos aí o exemplo de restos a pagar, né? Aqueles consignados a recolher também. E o permanente? Ele é constituído o quê? Ele é constituído já por dívida fundada, tá? As obrigações precisam o quê? De autorização orçamentária e consequente empenho para serem pagas. Então, olha a diferença. Lá no passivo financeiro, não precisa de autorização orçamentária, enquanto no passivo permanente precisa de autorização orçamentária. E temos ali o saldo, né? Patrimonial, que é a diferença entre o ativo e passivo. Agora vamos estudar aqui pelo menos o conceito básico de demonstração do fluxo de caixa. O que ela vem ajudar? No que ela vem auxiliar o usuário? Ela proporciona aos usuários da informação contábil instrumento para quê? Para avaliar a capacidade da entidade o quê? Gerar caixas e equivalente de caixa, bem como a necessidade de liquidez. Olha bem, se é demonstração de fluxo de caixa, obviamente, né, que tem que envolver ali em monetário, gerar caixa equivalentes de caixa. E ela também contribui para a transparência da gestão pública, pois permite o quê? Melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Então, ela avalia a capacidade de entidade de gerar caixa e também na transparência da gestão pública no controle financeiro. O MCASP, ele estabelece que o demonstrativo deve ser elaborado preferencialmente pelo método direto. No método direto, ele evidencia o quê? As movimentações dos itens de caixas e seus equivalentes para seguintes classes. Temos as classes aqui: atividades operacionais, dos investimentos e dos financiamentos. E, na verdade, o que acontece? Temos ali, a DFC nós temos tanto pelo método direto quanto indireto. A NBCT, ela informa, né, que tem os dois, mas ela indica que seja, a estrutura lá conceitual, ela indica que siga o modelo pelo método direto. Já o MCASP, ele agora já está, na verdade, ele não está só indicando, ele está obrigando que os entes sigam o modelo pelo o método direto, tá? É só uma dica aí, uma ressalva. Quais seriam os quadros que compõem a DFC? Temos aqui o quadro principal, vamos apresentar, quadros de transferências recebidas e concedidas, temos o quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e o quadro de juros e encargos da dívida. Temos esses quadros, mas nós vamos apresentar o quadro principal, tá? Vamos lá. No primeiro, que aborda aqui a estrutura da DFC, temos aqui os ingressos e desembolsos. Isso aqui é referente ao fluxo de caixa das atividades operacionais, tá? Ela é bem direta, né? Fala o quê? Que são as entidades que não são de investimento e nem de financiamento. Ou seja, não sendo investimento e financiamento, todos entram aqui no conceito. Aí temos os ingressos aqui, das receitas tributárias, contribuição patrimonial. Temos o desembolso aqui, pessoal, pelas demais despesas, juros, encargos de dívidas e transferências concedidas. Alguns exemplos, tá? Aqui, e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, eu vou diminuir aqui o 1.1 aqui, né, os ingressos menos os desembolsos, e vou achar o fluxo líquido. E o fluxo de caixa de atividade de investimento? As atividades de investimento, gente, são o quê? São todas as receitas de vendas de ativos e de empréstimos, tá? Recebidos e os pagamentos pela aquisição de bens e empréstimos. Então, aqui as receitas, todas essas das vendas desses ativos, tá bom? O empréstimo recebido e, consequentemente, a despesa já é o contrário, né? Aí temos aqui exemplo de ingressos: alienação de bens, amortização de empréstimo e financiamento, outros ingressos e investimentos. Lembrando que aqui o principal em empréstimos, por exemplo, quando a gente for ver na despesa, o valor principal do empréstimo fica aqui e os juros
ou recebido ou pago, vai para operacional. O desembolso, temos aqui também a aquisição de ativo não circulante, concessão de empréstimos e financiamentos, aqui já está fazendo concessão, e outros desembolsos de investimento. Então, quero saber o fluxo líquido, vou diminuir os ingressos menos os desembolsos. E quais são os fluxos de caixa de atividade de financiamento? Esses aí já são o quê? Todas as atividades de financiamento são aquelas receitas e operações de créditos, tanto de transferências recebidas, né, para aplicação de despesas de capital, amortização da dívida, entre outros. Então, envolveu aqui os empréstimos, transferências recebidas, aplicações, com despesa de capital, seria atividade de financiamento. E o do outro, qual seria? Voltamos aqui, de investimento, vai envolver o quê? Todas aquelas receitas de vendas de ativos, de empréstimos recebidos, tá? Que envolvam lá a aquisição de um bem e empréstimo. Aí temos o exemplo aqui. Operações de créditos, né, financiamento, integralização aqui do capital social, venda, e outros ingressos de financiamento. E desembolso? Desembolsos já seria a amortização, ou seja, o refinanciamento da dívida, ou outros desembolsos de financiamento. Não esqueça, se tiver juros, esses juros vai lá para o operacional, só fica aqui o do capital mesmo. E aqui a geração líquida de caixa equivalentes, o que vai fazer? Vai somar, né? Vai somar o 1, o 2 e o 3, operacional, de investimento e de financiamento. Ok. E a demonstração das mutações de patrimônio líquido? Bom, gente, a DMPL, ela só é exigida nas estatais independentes. Então, os órgãos públicos praticamente nem para concurso, assim, nunca é exigido, né? Porque os entes não têm obrigação de divulgar as DMPL. Então, a gente aqui vai apresentar praticamente só o conceito e a estrutura, mas bem superficial, ok? Então, o que ela indica aqui, que ela avisa, né? Ela indica detalhes bem específicos das movimentações de cada conta que integra o quê? O PL, tá? Isso ao longo do exercício. Ela evidencia também o resultado das decisões da administração sobre os elementos do PL. Então, por isso falou, demonstração de mutação de patrimônio líquido, ela realmente vai detalhar cada conta. E como eu falei, essa demonstração é obrigatória para os entes que têm estatais dependentes. Já os entes normais, os entes públicos que não têm obrigação. Ok, e as notas explicativas? As notas explicativas, né, ela também é considerada uma demonstração. Segundo a universidade, ela também é uma demonstração da contabilidade. E ela contém o quê? As informações adicionais em relação àquelas apresentadas nas demonstrações contábeis, tá? Então, ela vem mostrar lá aquelas informações que não dá para constar na demonstração, chega a nota explicativa para detalhar aquele assunto. As notas explicativas elas oferecem o quê? Descrições narrativas ou detalhamentos de itens divulgados nessas demonstrações. A DFC deverá ser acompanhada de notas explicativas quando o quê? Quando os itens que compõem os fluxos de caixa forem relevantes. Então, se esses itens forem relevantes, elas devem ser acompanhadas de notas explicativas. Eu trouxe alguns exemplos aqui de notas, de como que elas são detalhadas aqui nesses relatórios. No balanço orçamentário, quando que deveria, né, seria específico ou deveria ter notas explicativas? No detalhamento aqui, ó, das receitas e despesas intra-orçamentárias, quando relevante, deve ter, né? Na utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais extraordinário, deve ser detalhado por nota explicativa. No balanço financeiro, ajustes relacionados à retenção, aqui no detalhamento das deduções das receitas orçamentárias, né, por fonte de destinação de recurso. No balanço patrimonial, já seria o quê? Detalhamento das contas em funções da diminuição da natureza dos valores envolvidos no ativo passivo e das políticas também de depreciação, amortização e exaustão. Esse aqui, ó, principalmente é super importante, tá? Esse é um dos que mais se exige notas explicativas.
explicativas. Nas DVPs aqui, o detalhamento das variações patrimoniais qualitativas, nas baixas de investimento e constituição ou reversão de provisões. Um exemplo aqui na demonstração do fluxo de caixa. São as transações que não envolvem o uso de caixa, como aquisições aqui financiadas, devem ser detalhadas por meio de notas explicativas, e quando aqui os saldos, né, de caixas mantidos pelo ente, mas que não estejam disponíveis para uso imediato. Na DMPL, geralmente se utiliza quando ocorre alterações na composição do capital social, isso quando é relevante, na destinação dos resultados e na constituição e reversão de reserva. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para abordar sobre as estruturas das demonstrações contábeis, tá? Vimos aqui os conceitos e como são suas estruturas. Não conceituei cada conta, até porque esse assunto vocês já viram em outras disciplinas e aqui nós não temos tanto tempo para isso. Mas depois nós vamos conversar um pouco mais quando estivermos abordando sobre as análises das demonstrações contábeis, tá bom? Então é isso, nos vemos na próxima aula e tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.